Projetar o desempenho do Danilo no futebol brasileiro, tomando como base as atuações dele pela seleção, é muito mais do que injusto, é errado. E não só porque o coletivo do Brasil inexiste a ponto da gente ter dificuldade de apontar um cara que realmente se destaque individualmente, mas também porque há tempos o Danilo deixou de ser lateral. Ele é zagueiro, e é zagueiro dos bons. E é absolutamente notável como ele exerce essa função com muita naturalidade. Dentre as várias valências, qualidades defensivas que tem o Danilo, uma das principais é justamente essa aí. Ele é muito forte nesse 1 contra 1. Quero mostrar alguns lances pra vocês contra o Manchester City, um dos melhores, quiçá o melhor time do mundo. Se liga só como o Danilo gesticula. Aqui contra o Jeremy Doku, é verdade, ele tem a ajuda do seu companheiro, mas olha como ele induz o Jeremy Doku a ir pra linha de fundo. Erra o primeiro bote, mas mostra velocidade de reação. E também, claro, vai muito bem no bote pra recuperar a bola pra Juventus. De novo, mais uma situação de 1 contra 1, agora sem cobertura, ele contra o Savinho, um dos melhores dribladores do futebol mundial, e mais uma vez com o corpo perfilado. Ele oferece a linha de fundo para o Savinho, quer que ele jogue com o pé não dominante, aí sim um bote de pé direito, o pé da frente muito bem para arrancar a bola. Aqui ele acaba falhando num primeiro momento, mas mesmo assim consegue empurrar o Bernardo Silva para longe do gol, para a linha de fundo, consegue atrasar um pouquinho, e aí de novo, mais uma vez, velocidade, recuperação e o bote impecável. Um jogador muito firme nos duelos, e talvez o melhor exemplo seja esse aí, contra o Doku, no 1 contra 1, excelente driblador, e com o pé da frente ele consegue mais um desarme. E aí a gente já conhece uma outra qualidade dele, essa disposição para jogar, levanta a cabeça e aí sim, recebe de frente, dá uma olhadinha, já mapeou o campo, sabe que tem ali um homem livre, e de primeiro Danilo encontra um passe maravilhoso para levar a Juventus em direção ao campo de ataque. É claro que os lances já dão o tom, mas se restava alguma dúvida, batendo o olho nesse mapa de movimentação aqui, fica muito claro, né, que o Danilo na Juve deixou de ser um lateral direito para se tornar um zagueiro pelo lado esquerdo, e não um zagueiro medíocre, um zagueiro comum. Aliás, muito pelo contrário, pelos números a gente vê, né, ele lidera simplesmente quase todas as estatísticas defensivas do time, foi um dos melhores zagueiros da Série A italiana. Muito, é claro, pela sua capacidade de defender, mas também de criar jogadas. Ele é sim um bom zagueiro construtor. Dá uma olhadinha nesse lance, como ele já recebe depois de se apresentar para jogar, levantando a cabeça, e aí sim, encontra um passe de ruptura, rompendo a linha de defesa do Manchester City para achar o Vlahovic lá na frente. Um outro momento aqui, agora pela seleção brasileira diante do Uruguai. Olha como ele recebe, levanta a cabeça e consegue encontrar o Endrick entre 3 marcadores adversários. A jogada acaba não acontecendo, mas não por conta dele, né? E sim do Endrick. Repara nesse outro lance, como ele se apresenta para jogar, agora sim, pelo lado direito, sempre de cabeça erguida, tem espaço, e ele vai fazer o quê? Mais um belíssimo passe de ruptura, buscando o atacante. Isso é muito importante. Quando dão espaço para o Danilo, ele tem a qualidade para encontrar esse tipo de passe. Como eu falei para vocês, um jogador que gesticula muito, organiza o jogo, também conversa demais com seus companheiros. E aqui, interessante a gente notar, o passe de ruptura com o pé não dominante, com a perna esquerda. Ele não é um jogador ambidestro, por assim dizer, mas ele é um jogador que tem uma facilidade também de jogar com a perna esquerda. E esse passe aqui também é muito importante, né? Tão importante quanto o passe de ruptura. Ele ali jogando com outros 2 zagueiros, né? Na primeira fase de construção, dando esse passe que pula uma casa e deixa o ponto em situação de 1 contra 1. Vamos com mais esse lance que o Danilo recebe a bola do goleiro, e com tapa de esquerda ele já vence uma eventual pressão que faria o atacante, aí sim, sempre de cabeça erguida, encontra um belíssimo passe entre 2 adversários. Mais uma vez, um passe que pula uma casa, e mais interessante ainda nesse lance, ele se oferece para receber essa bola do meio-campista e conduzir. Isso também é algo muito importante para um zagueiro, né? A sua capacidade de conduzir, de levar a bola em direção ao campo de ataque. É justamente o que ele faz aqui. Empurra os 2 marcadores para trás e aí sim, solta o passe na ponta e vai fazer essa ultrapassagem. Ele não tem mais o mesmo vigor físico como ele tinha quando era mais jovem, de lateral mesmo, ou até mesmo de um zagueiro com essa valência ofensiva de ultrapassagem
ultrapassar. Mas é claro, se der espaço, ele conduz, ele consegue conduzir porque tem muito trato com a bola. Se liga como ele levanta a cabeça, já solta o passe e pede a bola de novo para encontrar o jogador fazendo facão. O passe não veio legal, mas ele, muito firme nos duelos, consegue recuperar e aí sim, tranquilo, calmo, esconde a intenção de passe e vai conseguir encontrar mais um belíssimo passe de ruptura, buscando o jogador às costas da defesa. É exatamente o que eu falei há pouco para vocês. O Danilo, com 33 para 34 anos, vem enfrentando algo natural da idade, né? Uma queda física. Isso tanto é verdade que em 2024, pegando de janeiro a dezembro, ele fez pouco mais de 30 jogos. Aliás, desde que chegou na Juventus, nas 5 temporadas completas, ele só passou de 40 jogos em 2 delas, algo que obviamente preocupa pensando nesse calendário maluco que é o futebol brasileiro. Mas eu vou te falar, tá? Ele compensa essa falta de vigor físico, algo absolutamente natural para a idade, com muita leitura, entendimento do jogo. E é justamente o que eu quero mostrar para vocês nessa sequência de lances. O Danilo destacado, já quebrando o pescoço, e é exatamente por isso, porque ele mapeou que tinha um adversário ali atacando a profundidade, que ele consegue fazer essa leitura e antecipação perfeitas. E aí sim, recupera a bola, tranquilo, calmo, e vocês já sabem, né? Sempre de cabeça erguida para sair jogando e se oferecer para receber essa bola de novo e conduzir o time dele ao campo de ataque. Repara como o adversário recebe no entrelinhas, e aí sim, o perfilamento do corpo já para defender a profundidade espetacular do Danilo, ele vê que o passe vem curto e consegue antecipar muito bem. Perfeita antecipação, retém a posse de bola mais uma vez para a Juventus. De novo, repara só, perfilamento ótimo. Para quê? Justamente para defender a profundidade. A partir do momento que o adversário vai soltar o passe, ele já dispara, consegue cobrir a profundidade, não por ser um velocista, um cara muito explosivo, mas sim porque ele é muito inteligente, tem uma leitura perfeita dos lances. E é importante que seja dito que eu separei jogos de nível de enfrentamento altíssimos. Estamos falando de jogos de UEFA Champions League, com atacantes rápidos, velozes e caras inteligentes também, talvez não tão inteligentes e com a mesma leitura apurada do que o Danilo, que aqui mais uma vez dá um excelente bote. Esse lance é muito interessante, repara como ele tá voltando, ele consegue girar no próprio eixo, sempre mapeando o campo, identificando os espaços, e aí sim, ele aponta para o companheiro acompanhar o jogador que tá passando nas costas dele fazendo facão, justamente porque ele tem a leitura para, de novo, conseguir interceptar e recuperar a bola para a Juventus. Mais uma vez, esse lance é muito interessante e demonstra muita inteligência dele. Ao invés de diminuir para o Bernardo Silva, ele vai fazer o quê? Fechar o canto. E aí sim ele consegue tirar essa bola da meta da Juve. De novo, repara aqui, ele um pouco mais à frente agora, o que me dá a impressão de que muito por essa qualidade, essa leitura e como ele é um jogador absolutamente experiente com trato, me faz imaginar que ele pode sim jogar como volante, que ele antecipa, consegue retomar e protege muito bem a bola. Mas é claro, né? Quando a gente tá falando de um zagueiro, analisar a capacidade dele em vencer ou não os duelos aéreos é extremamente importante. E o Danilo não é dos mais altos não, tá? Ele tem só 1,84 m. E algo bem curioso, porque um número específico se repete. Batendo o olho nas estatísticas de 22, 23 e também 23, 24 do Danilo pela Juventus, a gente vai ver que em média ele ganhou um duelo aéreo por partida. Em aproveitamento também não salta aos olhos. Ele teve exatos 58% de aproveitamento em duelos aéreos nessas 2 temporadas. É um jogador, sim, de imposição física, de uma boa impulsão, mas que, por exemplo, na hora de subir para o cabeceio não consegue direcionar exatamente para afastar o perigo. Ele é muito mais um rebatedor do que exatamente um jogador que vai se garantir pelo alto. Tá longe de ser ruim no jogo aéreo, mas também não é uma sumidade. Talvez esse seja um dos pontos negativos, pelo menos que eu enxerguei. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, depois de você deixar o like e se inscrever no nosso canal.